Eu passei a vida ouvindo as pessoas falando do filme O Grito. Na verdade, não só do filme, como da franquia toda. Pessoas criticando, pessoas elogiando, pessoas recomendando, pessoas não recomendando. Então, antes de começar a assistir esse filme, porque sim, eu nunca assisti O Grito até então, até a data de publicação desse vídeo aqui, eu cresci ouvindo essas críticas mistas. Eu falei assim, não, como eu tenho um canal de terror, eu preciso assistir e ter a minha própria opinião. Então sim, pela primeira vez na minha vida, assisti o filme O Grito, vou maratonar a franquia e trazer aqui conteúdos para vocês no meu canal. E agora, começando aí pelo O Grito, lançado no ano de 2004. Mas tudo isso e muito mais, logo após a vinheta. É assim, né, que os bichos ficam durante o filme, né? Tá gravando? Ah, tá gravando. Oi! Meu nome é o Eric Pedro e esse é o canal Terrornologia. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, a maioria das pessoas que assistem aos meus conteúdos aqui não são inscritas. Se você é uma delas, por favor, já curte esse vídeo e se inscreve no meu canal, porque assim você me incentiva muito a continuar investindo aqui no YouTube, beleza? Bom, e o que falar sobre esse filme? Analisando o filme, né, enquanto assistia ao filme, eu percebi que esse daqui é um tipo de filme que você precisa prestar bastante atenção para poder entender. Eu confesso que nos primeiros 40 minutos dessa produção, eu me senti um pouco perdido, me senti um pouco confuso. Na verdade, tiveram alguns outros momentos também que eu tive essa sensação. Mas aí eu comecei a prestar cada vez mais atenção naquilo que era mostrado em tela, naquilo que os personagens falavam, naquilo que realmente estava acontecendo. E cheguei à conclusão de que esse daqui é de fato um filme bom, mas ele poderia sim ser muito melhor. Eu listei aqui alguns defeitos e algumas qualidades que eu consegui identificar nesse filme. Mas antes de chegar nessa parte, eu preciso falar que eu identifiquei que O Grito, na verdade, ele não é um filme de terror visual. Então ele não vai ficar te impressionando com cenas de violência, com muitas cenas de sangue. Essa daqui não é a proposta de O Grito. Na verdade, esse filme, ele é muito mais um terror psicológico. É um terror que ele fala muito sobre maldição, fala sobre ódio, tem temas delicados, como por exemplo, assassinato e suicídio, que são abordados aqui nessa produção. Então eu vejo que o filme ele consegue acertar nesse terror psicológico e ele também acrescenta uma dose de mistério e suspense que se encaixa muito bem nesse terror psicológico, principalmente quando você de fato fica prestando atenção na história. Então, eu vejo que é um filme que ele é bom sim, não é um tipo de filme para qualquer pessoa, porque ele possui um ritmo um pouco mais lento, ele não tem tanto ação, ele não tem tanto movimento, mas ele é sim de fato um filme bom que poderia ser melhor. Bom, agora falando sobre os defeitos, eu identifiquei que esse filme aqui, ele possui um excesso de cortes. Então, tem cenas que acontecem rápido demais. E num piscar de olho, numa distração que você tem ali, você pode perder alguma coisa importante. Outra coisa que eu já tinha comentado é que essa produção aqui, ela tem momentos que se arrastam um pouco. Principalmente nesses primeiros 40 minutos, que é onde eu comecei a me sentir um pouco cansado. Eu comecei a sentir a cadeira, consegui sentir sim um pouco de fadiga. É uma história de terror, porém é uma história que ela não é assustadora. E eu acredito que é basicamente isso que esse filme é, uma história.
Não é aquele tipo de filme com muitos sustos, tem sim, são bem aplicados, mas não é aquele tipo de filme que tem muitos sustos, não é aquele de filme que ele tem um ritmo muito rápido. Na verdade, ele é um pouco lentificado, sim. E é basicamente isso, é uma história. Esse filme ele conta uma história de uma maldição, uma história de ódio, uma história de morte, uma história de pessoas que acabam se tornando vítimas de uma maldição sem querer. Uma coisa que eu senti falta aqui é que faltou um aprofundamento melhor nos protagonistas. Faltou se aprofundar um pouquinho mais ali nos personagens principais. Mas dá até para relevar sim um pouquinho, mas seria interessante se tivesse esse aprofundamento. Uma outra coisa que eu notei aqui, que foi uma coisa negativa que eu consegui identificar, foi a fotografia do filme. O filme ele passa uma sensação de depressão, uma coisa opaca, uma coisa fria, de acordo com a sua fotografia. É aquilo que eu falei, eu sei que o filme ele aborda questões delicadas, eu sei que o filme ele traz ali uma história de maldição que vai passando de pessoa para pessoa, geralmente são pessoas que não tem nada a ver com a situação, mas eu consegui identificar que a fotografia ela é algo que ela poderia ter sido melhor executada aqui durante essa produção. Então eu considerei ali sim que a fotografia ela é uma fotografia mais fria e a fotografia ela consegue acompanhar essa história que é uma história lentificada, que é um roteiro que ele é mediano. Então eu consegui identificar esses defeitos aqui dessa produção. Seria interessante se o filme ele tivesse um pouco mais de movimento. Eu acho que é um filme um pouco parado, poderia ser um pouco mais movimentado. Se você estiver com sono, você vai dormir, você vai se sentir cansado pelo menos nesses 40 primeiros minutos. Na verdade, eu estou falando isso porque eu me senti assim enquanto assistia, tá? Uma outra coisa aqui que eu deixei anotado que é até interessante comentar. Eu não sei qual dessas produções veio primeiro. Na verdade, assim, eu tava assistindo ao filme O Grito, fazendo as minhas anotações, e aí já liguei aqui as coisas para poder gravar, para vocês verem que não tem interferência da opinião de outras pessoas aqui. Eu não pesquiso nada nesse quadro Primeiras Impressões. Então assim, mas eu consegui, eu tive a percepção, na verdade, de que quando eu assistia O Grito, parecia que eu estava assistindo o filme O Chamado, sabe aquele da Samara? Eu não sei porquê, mas eu fazia essa ligação, eu associava uma coisa com a outra, eu lembrava do filme O Chamado enquanto assistia ao filme O Grito. Não sei qual dessas produções veio primeiro, não sei se foi O Chamado, não sei se foi O Grito, mas eu consegui lembrar bastante sim do filme da Samara enquanto assistia O Grito, lançado no ano de 2004. Bom, pois mas só tem coisa negativa, o Eric, pra falar desse filme? Esse filme só tem coisa negativa, não tem nada que prestou, nada te agradou? Na verdade, não. Tiveram algumas qualidades, sim, que eu achei interessante anotar e eu vou comentar pra vocês aqui agora. Apesar de não ter tantos jumpscares, pra quem não sabe, são as famosas cenas de sustos. Aquele pá, aquele boom, realmente para poder assustar o público. Não tem tanto jumpscare aqui nesse filme, porém, nos momentos que são aplicados os jumpscares, eu consigo considerar que eles são sim de fato bons. Outra coisa que eu achei bem interessante é toda essa questão de suspense, toda essa questão de mistério, onde você tem que assistir ao filme, prestar atenção para poder entender aquilo que está acontecendo. Na verdade, eu vejo que O Grito é aquele tipo de filme que você precisa assistir pelo menos umas 2 ou 3 vezes para você entender de fato a história, para você entender de fato o roteiro. Roteiro que eu, pelo menos a primeira vez que assisti, considerei ele mediano. Outra coisa que eu achei interessante aqui nesse filme foram os sussurros. Essa coisa de ficar... Meu,
achei isso incrível. Incrível, muito bem aplicado aqui. É uma característica, na verdade, dessa franquia, pelo que eu já vi as pessoas comentando. Porque eu sempre vi gente falando do filme O Grito, mas nunca me despertou essa vontade, essa curiosidade de assistir de fato. Mas como eu tenho aqui esse canal de terror, eu preciso trazer esse conteúdo para vocês. Inclusive, vocês têm aqui nos comentários espaço para poderem comentar e sugerir filmes de terror que eu possa estar assistindo e trazendo conteúdo aqui para vocês no canal, beleza? Bom, uma outra coisa que eu considerei interessante aqui nesse filme foi essa filosofia da história. O filme ele já começa falando o seguinte, que a pessoa que ela morre com ódio, que a pessoa que ela morre com rancor, que a pessoa ela morre com desejos reprimidos, ela cria ali uma espécie de maldição, alguma coisa assim. Eu não lembro se foi uma coisa mal anotada aqui, mas eu achei interessante tudo isso, porque na minha concepção, traz algo real, algo palpável. Eu sou uma pessoa que acredita sim em espíritos, eu acredito em energia, eu acredito sim nessas coisas, eu acredito. E pra mim, na minha cabeça, toda essa parte de que, nossa, a pessoa que ela morre com ódio, a pessoa que ela morre com desejos reprimidos, a pessoa que ela morre com esses sentimentos negativos, ela consegue trazer isso, quando ela morre, para o meio material, para o ambiente onde ela conviveu. E eu achei essa filosofia da história algo muito interessante, porque coincide com algo que eu acredito. E quando eu vi isso no filme, eu falei, caramba, meu, que legal. A pessoa que ela morre com ódio, esse ódio ele se manifesta no ambiente onde a pessoa morava, onde a pessoa frequentava, enfim. Minha conclusão sobre o filme O Grito, lançado no ano de 2004. É um filme bom, sim, mas ele poderia ser melhor. Ele seria melhor se ele tivesse um pouco mais de movimento, um pouco mais de dinamismo, coisa dinâmica, vocês entenderam? Se fosse um filme um pouco mais dinâmico. Eita, tá difícil aqui, hein? Se fosse um filme um pouco mais dinâmico, seria melhor. Se fosse um filme que não fosse tão arrastado, também seria um filme melhor. E se fosse um filme que não tivesse os 40 primeiros minutos tão confusos, eu também acredito que ele seria um filme melhor. É aquilo que eu falei, não é um filme ruim. Eu, pelo menos, não considerei o filme O Grito, lançado no ano de 2004, um filme ruim, mas ele apresenta alguns elementos, ele utiliza algumas das suas ferramentas de uma forma que poderia ter sido um pouco mais explorada, de uma forma que poderia ter sido um pouco melhor aproveitada. E eu vejo que esse daí é um erro desse filme. Na verdade, a produção pecou nisso, né? É um filme que ele tem um potencial, na verdade, né? Ele apresentou material, ele apresentou situações para poder trazer coisas grandes, para poder trazer algo realmente mais majestoso, porém parece que se conteve, parece que para não criar uma coisa tão ampla, preferiu se contentar com o mínimo, preferiu fazer uma compressão. Não sei se essa minha interpretação está errada, não sei o que você vai achar de tudo isso que eu falei, mas foi isso que eu, como espectador, consegui identificar nesse filme O Grito, lançado no ano de 2004. Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terrornologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentiva muito a continuar investindo aqui no YouTube. Muito obrigado, até a próxima e tchau!